Olá, pessoal! Voltei, né? E essa semana ainda vamos falar sobre espanhol, vamos falar sobre alguns destinos interessantes para aprender espanhol. E hoje venho com curiosidades sobre Cuba. Se você não sabia que dá para estudar em Cuba, sim, dá para estudar em Cuba, dá para você aproveitar aquelas praias maravilhosas de Cuba e dá para você conhecer um pouco mais sobre a cultura. Então, separei alguns pontos legais para a gente conversar sobre. E é isso, né? Então, curiosidades sobre. Cuba ainda é um país socialista, né? Junto com a Coreia do Norte, não tão fechado quanto a Coreia do Norte, porque dá para estudar, dá para visitar, dá para conhecer as praias, e enfim, né? Essa herança do socialismo, ela ainda é vista hoje, ela é muito vista hoje, ela está muito presente hoje. As pessoas, elas qualquer pessoa, qualquer cubano sabe muito bem sobre a história de Cuba, isso é muito surreal, tá? E essa herança, ela é tão presente hoje que os carros, né, para quem não sabe, tipo, curiosidade, Cuba importava muito carro, tá? Da década de 40 até mais ou menos o começo de, até 60, né, até 1960, eles importavam muitos carros, principalmente dos Estados Unidos, que tá ali super próximo, mas graças ao embargo cubano, né, com os Estados Unidos, não vou entrar nesse mérito, nem falar sobre a história, mas existe um embargo, né, e desde então eles ah, não têm mais carro, e é por isso que é normal vocês irem para Cuba e verem todos aqueles carros da década de 60, de 40 ainda na rua, e é muito crazy, então você ainda vai conseguir ver isso, tá? É claro. Agora, eles começaram, não sei quando, a partir de quando, mas eles começaram a importar carros de novo, principalmente da China e da União Soviética, da Rússia, né? Mas ainda tá lá os carrinhos antigos, e com certeza eles são maioria frente aos carros modernos, né? É, outro ponto, né, outra curiosidade, que até 1997 os cubanos não podiam interagir com os turistas, né? Então ficava cada um ali na sua laia, sem falar nada, né? Sem trocar informações. Até o ano seguinte, né? Até 1998, os cubanos também não comemoravam o Natal. Isso mudou depois que o Papa visitou Cuba e tal. E ainda de curiosidade, até 2018 os cubanos não tinham celular, eles eram proibidos de ter seus próprios celulares, né? E aí, agora falando um ponto importante sobre dinheiro, então Cuba tem uma dupla economia, não sei se essa é a expressão correta, mas Cuba tem duas economias, então tem o peso cubano e o peso conversível cubano, ou peso cubano conversível, algo nesse sentido. E qual que é a diferença, tá? O peso cubano é o peso que os cubanos trabalham, né? Quem é ali local trabalha, e o peso conversível é o peso que os turistas trabalham, e ele custa 25 vezes mais do que o peso normal, né? Até hoje ainda é super indicado que você leve euros para Cuba, tá? E não dólares, porque o dólar tem uma taxação de 10%, ou enfim, até um pouco mais, não sei dizer o número certo. Mas existe essa taxação. Então, leve euros. Também é legal dizer que os preços eles não sofrem muitas variações. Então, se você tomar uma marguerita num restaurante, provavelmente vai ser o mesmo preço do que no bar do seu hotel, ou assim, não tem muita concorrência. Não, não é concorrência, concorrência tem, mas não tem muita variação, tá? E aí, por N motivos da história deles, da economia deles, enfim, né? Essas são as curiosidades, e é isso que você tem que esperar do país quando visitá-lo. É isso, pessoal. Como sempre, nossos contatos estão aqui embaixo. Valeu!